Mandar um alôzinho aqui no grupo, no Desintoxica. Salve, diretoria! Alô! Oi, gente, boa noite. E aí, Má, tudo bem? Bom, e vocês? E aí, tudo bem? Gente, eu fiquei bastante abalada com a história do Rio de Janeiro, vou te falar para vocês. Nossa, horrível. Meu Deus. Atravessou. Foi bem forte. Mas estamos aí, estamos bem. Já rezei. Então, Nossa, foi muito feio, muito ruim. quando a gente lê a notícia, já, tipo, vira o estômago, né? Imagina, assim, estar vivendo na cidade e vivenciando isso. Então, pesadíssimo. Exato. Então, os meus... Oi, Rafa, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. A gente está esperando, dando mais uns minutinhos aqui para o pessoal entrando. E estava contando para as meninas que o meu curso, né, a base é lá do estado do Rio de Janeiro. Os professores, enfim, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, tem bastante aluno de lá, né? E eles trazem, e tem assim, tipo, profissionais do CAPES que estão ali, né, se especializando, tem gente que está na linha de frente, e o curso, ele é mais voltado de ensino, né? Então, tem bastante professores também. E são os professores que atuam lá no Rio de Janeiro, nas escolas públicas de lá, né? Então, eles trazem bastante relato também, tipo, é isso, cancela a aula, tiroteio no meio da escola, sabe? Nossa, trazem bastante. Oi, Dani. Hello, hello. Vamos, mulherada! Bora. Tô animada também. E aí? Eu não consegui ver o filme que você mandou, Dani. É um filme? É um documentário? Não, aquele videozinho, na verdade, é mais uma animação, Ah, mas tá. é uma animação que a Helena que compartilhou comigo. Ela falou, olha, amiga, tem esse conteúdo também. Eu falei, você mandou lá? Ela, não, tal, daí passou batido na correria, mas traz uma didática muito legal, porque ele fala do dragão, né? Como se as drogas fossem o monstro, né? O dragão. Aí ele faz essa educação mesmo, de falar que, tipo, não é a violência que vai combater o dragão, né? A gente tem que aprender a conviver com o dragão, né? Que aí fala bastante sobre. Dani, coloca o link no grupo do... Não sei qual grupo que você tá. O Renê no Desintoxica tá perguntando do link. Tá eu tô só no do acadêmico, tá? Mas o link tá lá, então eu encaminho para o outro lado. Vou fazer isso. Pronto, achei. E o professor René entrando, a gente já começa, né? Você que sabe, amiga. Quando você quiser. Aí eu coloco aqui para gravar também. Aqui a gente já consegue fazer um bom debate. Deixa eu ver. Não, caiu.
Oi, professor Renê. Boa noite. Tá desligado. Tá desligado o microfone. Olá, não estava agradecendo o convite. Muito legal. Obrigada pela presença, professor. Oi, Stephanie. Bom, então é isso. A gente estava dando uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. A Maíra está voltando, ela me mandou mensagem aqui que acabou a bateria dela. Mas estamos prontos para começar. Acho que já dá para a gente ir. Thaís vai gravar para mim, né? Tá tudo certo. Tá, vou iniciar a gravação, então. Ótimo. Então, só me apresentando, a maioria de vocês já me conhecem, né? Eu sou a Daniela, sou enfermeira de formação, eu me especializei também em saúde mental, e agora, nesse último ano, eu estou cursando a pós-graduação em drogas, sociedade e práticas educativas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, o pessoal vai entrando aí, né? Mas eu vou seguindo por aqui. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí. Eu conheci o Desintoxica em 2021, né? Antes de eu ir para Manaus, na verdade, quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas, através da Helena, né? E aí, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda de ir até um ambulatório, conhecer nem nada. E acabei me mudando para Manaus, passei um ano, né? O ano de 2022 todinho lá, no Amazonas. E aí, quando eu cheguei, em 2023, eu já fui bem certeira no, né? Já sabia que eu queria conhecer o ambulatório, me envolver com as práticas sociais, né? Com as práticas integrativas. Seja bem-vindo, gente. Estou me apresentando rapidamente. Como que eu conheci aqui o Desintoxica? E aí, em 2023, então, eu entrei para o programa como voluntária, né? E pude aí vivenciar um pouco dessa realidade, né? E sou muito apaixonada, assim, né, pela equipe toda, pelos meus colegas, meus amigos. A gente teve ótimos momentos ali de muitas trocas, eu aprendi muito, né? O Desintoxica, ele é uma escola mesmo, né? Então, sou muito grata. E aí, uma forma que eu tenho até, inclusive, de retribuir, né, essa gratidão estar compartilhando esses saberes, porque eu fui estudar educação para as drogas justamente por conta dessa inquietação que eu tinha na prática clínica, né? É muito difícil o manejo, quando a gente fala de cuidados humanizados, frente à legislação proibicionista, né? Então, principalmente com o público com o qual a gente, né, com o qual eu atuei, com o qual vocês atuam, que é o público de alta vulnerabilidade do centro de São Paulo, né, que ali usuários de substâncias, na maior parte das vezes ilícitas, né, mas nem sempre as ilícitas, né, porque a gente atendia também ali, atende bastante demanda de usuários dependentes aí de álcool, né, e outras drogas lícitas. Bom, feita essa apresentação, né, eu vou, então, compartilhando, né, então, para eu me formar nesse curso, que eu me inquietei e fui estudar, fui me aprofundar, que foi quando eu me deparei com a redução de danos, então, agora eu estou me formando nessa pós-graduação e escrevendo o TCC, né? Então, o TCC vai ser em cima dessa aula de hoje, que a intenção é a gente realmente trazer o debate à tona, trazer essas inquietações, trazer as dificuldades que a gente enfrenta, né, na prática clínica aí, do dia a dia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês me falam como tá. Como tá? Entrou aí? Tudo certo? Ok. Bom, então, afinal, o que é a redução de danos, né?
a informação liberta, né, e a educação transforma. Então, como eu disse, se fosse sobre álcool e cigarro, né, se fosse sobre saúde, álcool e cigarro seriam ilegais, porque eu particularmente né, a gente vê na nossa realidade o tamanho do dano, né, que o álcool aí traz para a saúde da população, né. E aí é importante a gente começar essa conversa perguntando, né, quem tem medo de falar sobre drogas, né, porque é um tabu, né, dá um friozinho na barriga, a gente esfria a espinha, né, a gente dá uma retraída, ai meu Deus, toma cuidado com o que vai falar, as pessoas se sentem inseguras para falar a respeito da droga, né, justamente por conta aí por conta de tanto paradigma, por conta desse medo, né, essa tentativa de controle social através do medo. Então, aí você proíbe de falar sobre determinada questão, isso vira um grande tabu, né? Então, como eu sugeri o videozinho lá da... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui que eu preciso permitir. Como eu vi o videozinho lá, o vídeo que eu sugeri vocês antes de começar, que ele fala sobre o dragão, né? O dragão que seria o que? As drogas, né? Visto pela sociedade dessa forma. Quanto mais violência a gente aplica para tentar matar o dragão, né? Pior vai ficando a situação, maior aumenta o problema, né? Então, quando a gente para e tenta, né, pacificar e conviver de forma pacífica com o dragão, aí a gente consegue encontrar aí, quem sabe, um caminho de cuidado, né, humanizado. Então, esse medo, né, generalizado, que vem em volta do tabu de falar sobre drogas, é uma estratégia, na verdade, né, e quanto menos informação, menos conhecimento o sujeito, né, o cidadão tem, menor a capacidade dele aí de crítica, né, de tomada de decisão. Bom, então, eu queria trazer para vocês, assim, um panorama desse nosso encontro, para a gente poder ir alinhando as expectativas, né, vocês se organizando por aí também. Eu vou trazer, então, essa perspectiva, um conceito bem generalizado do que é a redução de danos, porque é um tema muito profundo, caberia, né, um curso sobre isso. Então, vou tentar trazer, assim, de uma forma geral, o conceito, né, do que preconiza o Ministério da Saúde. E aí, não vou me delongar muito, porque a proposta é justamente trazer para vocês um vídeo documentário, um mini documentário, que fala sobre a luta das mães atípicas, né, pela legalização da cannabis, que tem aí aberto portas e nos ajudado muito nessa discussão aí quanto à educação para as drogas. Então, quero, né, trazer essa visibilidade também, dar voz para essas mães, mulheres, para a gente poder também estar ciente das causas, né, e traz também bastante conteúdo de estudo de caso bem interessante, tá? Aqui no meu artigo, né, especificamente, que eu estou usando, que eu estou me embasando como referência principal, é a professora Gilberta, né, Aceraldi, que ela é enfermeira de formação, né, e também aí mestre em educação, traz aí bastante contribuição científica, assim, para a gente, né. E aí ela traz um questionamento quanto a nós da área da saúde, né, porque ela, né, como eu disse, é enfermeira de formação, então ela traz esse questionamento do termo que a gente utiliza de prevenção, né, prevenção às drogas, né, quando a gente quer prevenir algo, a gente quer que algo não aconteça, né, então eu não quero que a droga aconteça, e aí não dá para a gente lutar contra a realidade, né, ela acontece, e ponto final. Então, o que a gente faz a partir de então? Né? Então, a gente educa para as drogas, né? A gente educa o sujeito para ter aí a
autonomia de fazer as suas escolhas frente à substância, né, seja ela qual for. Então, o conceito de prevenção às drogas, ele fica um pouco deturpado quando você fala, porque acaba entrando aí nesse conceito proibicionista. Então, você proíbe a droga, você exclui a substância do universo, né? Proíbe e não vai ter acesso, né? Quando a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? E aí ela levanta também a questão sobre a vacina contra a dependência, né? Que enfim, é especulado aí, né? Então, assim, especulado de uma forma muito infundada, porque não existe, a dependência não é um vírus, né, do qual você cria uma vacina para se defender, para ter um sistema imunológico, então, é absurdo, né? Então, aí ela propõe a questão da educação para a saúde, né? Entretanto, se você for parar e ampliar um pouco o olhar, será que todas as pessoas que usam drogas são doentes, né? É um CID mesmo? Então, só de usar droga já vira uma dependência química, já vira uma doença? Né? Não existe um uso não problemático? E as pessoas que fazem uso de forma não problemática ou de forma controlada? Aonde que se enquadra, né, nisso? Então, por isso que a gente tira um pouco o estrelismo, né, da saúde, que eu falo assim, né, é importante a gente reconhecer esse sistema biomédico que predomina, né, e que traz aí essa questão da medicalização, médico-centrado, né, então, o estrelismo da saúde, porque falar sobre drogas, falar sobre usuários de droga, não é um tema só da saúde, né, então, porque não necessariamente todas as pessoas que usam drogas são doentes, né? Então, por isso ela traz o termo correto, então, que seria a educação para as drogas. Então, frente à proposta freiriana, né, de educação para a autonomia, aí a redução de dano se embasa nessa proposta e faz, então, uma educação para as drogas, querendo... Aí a gente vem aqui para o próximo. Querendo fazer, né, trazer essas estratégias, né? Então, em si, o conceito de redução de danos é um conjunto de estratégias que visam reduzir os efeitos negativos de drogas sem a necessidade de abstinência, né? Porque a gente precisa entender que pelo SUS, né, nossos grandes SUS, que a gente gosta muito, a grande conquista democrática brasileira, ele preconiza o quê? Universalidade, integralidade, não é isso? Acesso. Então, a redução de danos, ela está dentro da proposta do SUS, né, que ela veio junto aí com a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, né, para garantir aí o direito de todas as pessoas, né, inclusive daquelas pessoas que não podem, não querem ou não conseguem deixar de fazer o uso de alguma substância, né, mesmo que esse uso seja problemático, né, porque quando a gente vai falar de usuários de drogas, né, usuários de crack, que não conseguem deixar de fazer uso, né, frente à realidade que eles estão inseridos, né, porque a gente não pode ignorar a vulnerabilidade social dessas pessoas. Então, às vezes, o uso de droga é a forma que ele tem ali de anestesia, de condição de vida, né, então, você propor uma abstinência pode ser ainda pior para esse indivíduo, né, uma abstinência completa. Então, entendendo, né, um pouquinho mais da história de onde começa a redução de danos e por que ela foi tão apagada, na verdade, foi desde o final da década de 80, começou lá em Santos, né, desde que teve aí o programa para troca de seringas para prevenir a transmissão do HIV,
certo? E aí, em 94, foi estabelecido efetivamente como uma saúde, né, como uma política de saúde pública do nosso país. Aí, em 2005, a portaria 1028 do Ministério da Saúde, né, regulamentou realmente as ações de redução de danos, enfatizando o respeito aos direitos humanos, né, a diversidade e liberdade de decisão do usuário, né. Aí, em 2006, a lei antidrogas, né, a lei que entrou aí pelo CISNAD, manteve a redução de danos, né, associada ao uso de drogas nos seus princípios. Porém, em 2019, né, teve uma política nacional de saúde mental que revogou as diretrizes que incluíam a redução de danos, né, suscitando críticas e debates, porque aí foi quando entrou em 2019, o governo, né, de extrema-direita, e aí a redução de danos foi colocada como apologia às drogas, né, e aí foi muito criticada, né, e revogada, caiu, foi um retrocesso muito grande que a gente sofreu, foi preocupante, inclusive, foi quando a luta antimanicomial gritou alto, né, e aí, agora em 2025, né, essa nova política nacional sobre drogas, que já está elaborada desde 2023, né, mas foi aprovada agora, ela tem aí a redução de danos como um dos seus 3 eixos principais, né, então, ao lado da prevenção e do desenvolvimento sustentável. E aí, então, agora o que a gente precisa é disseminar, né, informação sobre redução de danos, já que a gente conseguiu aí de volta, né, esse direito, porque a gente não pode querer falar sobre uso de drogas sem falar sobre direitos humanos e perpassar por vários campos aí de saberes, né. E aí, compartilhando um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi aí esse ano, que são os princípios da redução de danos. Primeiramente, vai trazer aí o reconhecimento da realidade, né? Então, a gente parte do pressuposto de que drogas existem e vai continuar existindo, né? Existe já há muitos anos, há milênios aí, nossos ancestrais já utilizavam de substâncias, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, como a folha de coca, né, os povos andinos, os povos originários já utilizavam ainda dessas substâncias diversas. Então, substância, né, droga em si, ela sempre existiu e não vai deixar de existir, certo? Então, cabe a nós aí a minimizar os danos associados ao uso, né, não a eliminação total utópica, né? O segundo princípio da redução de dano seria o foco no dano, exatamente, não no usuário, né? Então, o alvo de intervenção é o risco, né? Então, qual que é o risco que esse usuário está correndo, né? Qual o maior risco que ele está correndo, né? Como era no caso aí do uso de seringas, né, que tinha lá o risco de transmissão de hepatite, HIV, enfim, então, você diminui, você troca a seringa. Qual o maior risco que o usuário de crack, o risco de contaminação na hora do uso, então você dá lá a piteirinha para ele trocar. Qual o maior risco do usuário frente ao álcool? Olha, coloca um pouquinho de água na sua garrafa de pinga para dar uma diluída, né? Olha, intercala aqui um copo de água no meio. Qual o maior dano, entende? Assim, da pessoa que está passando fome, né? Então, olha, você conseguiu fazer uma alimentação, pelo menos, no dia, antes de perguntar se a pessoa usou droga, né? Então, assim, o foco não está no uso, né? O foco está no dano, certo? Então, terceiro princípio da redução de danos seria a prioridade à vida e à dignidade, né? Então, a redução de danos visa proteger a vida e promover a dignidade de quem usa drogas, né? O cuidado deve ser oferecido incondicionalmente, mesmo que a pessoa não queira ou não consiga parar de usar drogas, né? Que aqui é onde eu vejo muito a atuação, né, dos colegas
do Desintoxica, dando essa prioridade à vida, oferecendo esse cuidado. Entretanto, é importante frisar que esse cuidado é incondicional, né? Então, usou droga, tá fora? Não é bem assim, né? Precisa ter aí ponto é muito importante, né? Deixa eu ver aqui. Permitir. Ai, meu Deus, você voltou tudo aqui. Volta lá. Um outro princípio da redução de danos seria aí o pragmatismo e a autonomia, né? Então, a abstinência, ela é uma das opções de cuidado, né? Então, a gente quer sim a abstinência, a gente quer sim que esse sujeito, né, pare de usar ali aquela droga que está trazendo tanto prejuízo para ele, né? Mas a abstinência é uma opção que ela tem que partir do próprio sujeito, né? Não imposta. Né? Então, você vai caminhando até a pessoa falar, olha, eu não dou conta, eu entendi que eu não posso, não é para mim. Aí parte dele, né? Então, aí ele começa, aí a gente ajuda nas estratégias para enfrentamento da abstinência, e já ciente que a recaída é o pressuposto, né? Então, vai precisar ter um acolhimento, e é aquela história, só cai quem está de pé, e caiu, levanta, e vamos lá, e trabalhar a resiliência, né, e a autonomia dessa pessoa. Se ela decidir que ela não quer parar, ela não vai parar, né, e aí cabe a nós o quê? Julgar? Né? Não, então aí a gente vai... Então, como que a gente vai reduzir, manejar isso melhor? Eu brincava quando eu atendia no Desintoxica, que eu falava assim, olha, você tem um bolo, e aí eles entendiam, né? Falavam, você vai entender o que eu tô falando. Eu não falava abertamente, você tem um bolo. Você vai comer o bolo de uma vez antes do almoço? Divide o pedaço do bolo, o bolo dá para uma semana. Dá um pedacinho de bolo, um pedacinho, uma fatia antes de cada almoço. E aí, né? Então, trabalhar nesse manejo de reduzir mesmo o consumo, né? Nem que seja, mas enfim, sem impor a abstinência, né? Então, em essência, a redução de danos é um convite ético para que a gente deixe de lado o julgamento moral, né? E que a gente se concentre em salvar vidas e, principalmente, promover cidadania, né? É muito importante. A redução de danos, ela está atrelada às lutas, atrelada, você tem que falar de cidadania também, você tem que falar também da condição de vida que esse cidadão tá, para onde que ele volta, né? Porque é muito fácil falar, olha, você recebeu aqui o meu tratamento e agora você não vai mais usar droga, né? Então, assim, para onde ele vai voltar? Qual é a realidade que ele vai voltar? Né? Precisa ter esse amparo, né? Essa consciência também. E aí, o que a educação para a autonomia prevê, né? Que a redução de danos, ela está embasada e fundamentada na educação para a autonomia aí do freiriana, né? Do Paulo Freire. Então, ela vai propor o quê? A gente recuperar a memória de outros usos, né? Então, há muitos anos, né? O vinho aí na Bíblia, né, já era citado, né, a folha de coca, né, pelos povos andinos, né, a cannabis também não é de hoje, os povos originários já utilizavam. Então, vamos lembrar que o uso de substâncias, né, já vem aí muito tempo, muito antes da gente denominá-las drogas, né. E aí a gente vai discutir conceitos, né? A educação para a autonomia, ela traz conceito. Então, vamos conceituar que o prazer existe, que ninguém usa droga porque, é ruim, né? Existe prazer. Então, o que é o prazer, né? A endorfina, a dopamina, né? Essa busca pelo prazer, aquela relação de dor e prazer, né? Que a gente tem enquanto seres humanos, né? Então, vamos trazer os conceitos certos, né? Para que o proibicionismo, né, fala para as crianças, olha, não as drogas, é ruim, mata, é ruim, mas se fosse ruim, ninguém usava. Né? E aí fica aquela inquietação, mas é ruim mesmo. Não, então vamos admitir, vamos trazer conceitos
que é o prazer? Mas esse prazer depois gera dor também, né? Então, trazer esse diálogo claro, aberto, sem tabus, né? Sem o medo aí, é um desafio, né? Então, a gente vai trazer o conceito do que seria o uso, né? O uso é diferente do abuso, né? Que é ainda diferente da dependência. Para você ter uma dependência, você precisa de 3 fatores. Você precisa de um sujeito vulnerável, você precisa de uma substância e você precisa de um setting, né? Um ambiente de fragilidade, né? Então, você junta os 3, aí você tem um quadro de dependência, né? É diferente, por exemplo, do abuso, que é ainda diferente do uso, porque existem usos não problemáticos, né? Quais são os danos, né? O que efetivamente seria o dano, e o risco maior, né? Trazer aí conseguir elencar essas prioridades, né? Frente a cada realidade, né? É importante. A educação para a autonomia também, ela vem discutir programas, a gente tem uma forte crítica ao programa do ProERG, que é estabelecido nas escolas, eles colocam policiais para ir, sabe, amedrontar crianças, para falar, não use drogas, não tem embasamento pedagógico nenhum, enfim, então é uma crítica aí forte que a redução de danos traz para a política antidrogas, né, e para essa guerra às drogas que a gente está aí assistindo de camarote acontecendo no Rio de Janeiro, né, lastimável, triste, né, porque quem que fornece essas drogas, né, para chegar lá na favela, né? Historicamente, já o povo marginalizado, preto, pobre, favelado, que sofre as consequências aí dessa guerra às drogas, que na verdade não é contra a substância, né? Porque é isso. Então, se fosse sobre substância, sobre saúde, então a gente tinha que estar guerra ao álcool, né? Guerra ao cigarro, sei lá. Mas, enfim, essa guerra às drogas só serve para matar pessoas, né, pretas, pobres e faveladas no morro. Então, aí a gente, né, entende que quando a gente questiona essa legislação proibicionista, né, quem pode questionar? Eu posso questionar, né, eu sou branca, eu sou privilegiada, né, eu tenho aqui algumas questões, eu nunca fui parada, não sou abordada, não levo em quadro, então acho que eu posso questionar, né? Mas será que o pobre que vem lá da periferia, ou se fosse uma pessoa de pele negra, será que poderia questionar da mesma forma, né? A gente tem a lei hoje, 11.343 de 2006, que descriminaliza o uso de drogas, o uso da cannabis, o uso de drogas em geral, né, o uso. Então, você só é crime ser traficante, certo? Mas quem que é o traficante? Né? Como que é determinado isso daí? Como que eles... Essa lei é para todos, descriminalizado? Porque quando a gente vai ver os índices, né, os números do encarceramento em massa, a maioria são jovens negros que foram presos portando quantidades de droga, né? Então, assim, cabe muito questionamento, né? E aí, a educação para a autonomia, ela também vai o quê? Recorrer aos estudos sobre os usos e os costumes relacionados às drogas, né? Então, por que o percentual de consumo de bebidas alcoólicas e tabaco é tão maior que o uso de drogas ilícitas e a gente continua combatendo as drogas ilícitas, né? A educação para a autonomia, ela vem também conviver com a droga, propor, né, essa convivência pacífica, né, essa convivência com a droga de forma consciente, não violenta, né. Tem um estudo, né, um dos artigos que eu li, que fala que o autor cita que se você coloca
drogas na frente de criança, drogas na frente de um adulto, a maior quantidade que for, ela não consegue consumir. Se você tem o livre acesso, né, você está ali, ela nem quer, na verdade, né? Então, como que a pessoa vai parar nesse uso, né? Será que ela está anestesiando dores? Ela está tapando buracos? E para além das questões de saúde física, o quanto que as condições dela, sociais, culturais, estão levando a esse uso, né? Então, começar a olhar e a conviver com as substâncias de forma consciente, né? Se você entra aí numa escola e distribui crack para as crianças, elas não vão querer fumar crack, né? Elas sabem dos danos. Então, o que leva o sujeito a usar um crack, né? Então, aí que entra essas provocações, né? Porque a educação para a autonomia, ela valoriza o pensar, né? Então, a gente tem que ensinar o sujeito, né? Ensinar a sociedade, ensinar cada um a saber discernir o que é bom para si, né? Então, se tem a oferta, vai ter a demanda, né? Então, a partir do momento que você educa para a autonomia, você ajuda a pessoa a tomar melhores decisões para si, né? E aí, a educação para a autonomia, ela propõe, assim, né, que o papel do Estado não pode ser, ou dos terapeutas, né, profissionais de saúde também, não pode ser mais do que informar, né, de forma mais completa e razoável possível sobre cada um dos produtos, né, deveria controlar a sua elaboração e a qualidade e ajudar, né, essas pessoas que se veem prejudicadas, né, por essa liberdade social. Mas o discurso da abstinência continua sendo valorizado e atribuído como único, como verdadeiro, único jeito. A ação das drogas no sistema nervoso central se impõe como determinante em qualquer uso, né? Então, é uma crítica que a redução de danos traz, porque fala-se sobre droga, tá? Mas fala o quê? Fala só como ela age no sistema nervoso, né? Aí ela traz aí que tem aí o currículo mínimo irredutível, que é a única coisa que é falada, né? Que é divulgada, assim, que é ensinada, né, nas escolas, principalmente. Então, fica ali preso, né, na classificação das drogas, seria a classificação das drogas, 2, o efeito das drogas no organismo, e os danos causados no organismo por essa substância. Só que partindo desse currículo mínimo irredutível, né, que todo mundo sabe, todo mundo estuda, todo mundo fala, existem dois viés, duas abordagens. Ou você vai por um caminho de proibicionista, de abstinência, ou você vai para um caminho de redução de danos, né? Então, então, quando a gente transforma a dependência química, né, todo esse problema, a gente coloca todo esse problema só na dependência química, a gente está excluindo, né, a dependência emocional, a dependência psicológica, a necessidade, às vezes, de anestesia que aquela pessoa precisa, a gente está excluindo os usos controlados, a gente está excluindo o uso recreativo, uso adulto, né, que a gente não fala mais recreativo, é uso adulto. Então, essas experiências ficam esquecidas, né, ou até as experiências mais antigas, né, ritualísticas, né, como era lá com os cogumelos, com a psilocibina, né, com o DMT, fica tudo obscurecido, assim, fica tudo apagado, né, porque tudo fica só no palco, assim, fica só na caixinha da dependência química, né. Então, é um termo também que, para redução de danos, a gente, né, tem algumas críticas, porque é isso, seria melhor, né, seria mais bem conceituado se fosse usado o termo transtornos por abuso de substância, né? Então, a pessoa abusa daquela substância e isso gera um transtorno para ela, né? Então, é um transtorno, e vão ser vários transtornos que pode trazer, né?
Então, essa questão da dependência química fica minimizado o tamanho do problema, né? Ou da questão, na verdade, né? Que não precisa ser um problema. Então, a proposta da educação para autonomia aplicada às drogas é uma pedagogia dialógica, porque é muita educação, é muito diálogo, é muita informação e desconstrução que precisa ser feita, né? Ela é bem provocante, ela mexe em cantinhos aí nossos, e ela é desafiadora, né? Mas é a política. Ajuda. Deixa eu fechar aqui onde que abriu. Isso, deu certo. É a proposta mais humanista aí, que garante direitos humanos, né, preconizada aí pelo nosso SUS. Bom, gente, e aí agora, vocês já me ouviram bastante, espero que não esteja muito cansativo, mas eu propus, então, o debate em cima desse vídeo, né, eu trouxe algumas perguntas depois para a gente debater, e aí eu conto com a participação e a provocação de todo mundo. E aí eu vou colocar o vídeo aqui para a gente, e é isso, né? Trazendo voz para essas mulheres, para essas mães, visibilidade, e é muito interessante, eu achei um vídeo interessante porque traz estudos de casos reais, né? Então, quero compartilhar com vocês. Vocês me falam como que tá aí, se tá rolando. Bom, peraí, deixa eu... Até aqui eu trouxe só um geralzão do que seria a redução de danos. Se alguém quiser acrescentar, tiver alguma dúvida, eu não sei, pode falar aí para mim. Fala aí, Má. Oi, Dani. Então, eu não sei se a gente vai, talvez até entre nesse tema, né, no debate depois, mas eu queria te perguntar, assim, que esse tema da redução de danos, ele inevitavelmente passa por uma questão político-ideológica, né? Então, assim, dentro dos equipamentos, fico me perguntando se existe uma barreira, porque, assim, a revisão de 2025 do Planad, ele implica diretamente nas políticas públicas e na revisão de como isso vai ser tratado dentro dos equipamentos públicos de saúde, certo? Mas, e aí eu imagino que chega para vocês como um direcional, em forma de treinamentos, formações, e todo um direcional que desce para dentro do equipamento. Mas aí, quando chega no equipamento, vamos supor, se a gestão ou os próprios profissionais que estão ali têm uma mentalidade, uma filosofia, uma ideologia diferente, existe uma barreira em eles darem passagem para essa filosofia? Como é que funciona isso? Existe bastante barreira, né? Não é fácil, não. Inclusive, né, como eu ia dizendo, os meus colegas de curso, eles são professores da educação básica, né? Então, se tem barreira nos dispositivos de saúde, imagina na educação básica, falando com crianças e os pais das crianças, e indo reclamar, porque o professor falou, né? Porque o professor... Então, assim, são muitas barreiras de cunho... De todos os cunhos, assim, até estruturais, né? Porque é isso, na gestão, frente a cada gestão, você vai ter uma reação, uma receptividade diferente, né? Inclusive dentro dos CAPs, né? Porque, por exemplo, tem CAPs aqui da Brasilândia, que a gestão é uma enfermeira redutora de danos, e ela super se interessou pelo tema aqui da proposta, né, da educação permanente em saúde e tudo mais. Entretanto, já não foi a mesma receptividade já na escola, né, no colégio, na escola. Quem que tá vivo? É do projeto? Bom, mas vai vir nas perguntas mais sobre isso. Eu vou rodar o vídeo aqui, vocês me falam se tá ok com o áudio.
Aqui tá sem áudio. Não tá rolando? Não, ainda não começou a rodar. Não, então peraí, eu já sei. Peraí. Aqui, agora vai rolar. Fala aí. Mataram fulano, mataram Beltrano. E aí eles perguntavam por quê? Porque tava vendendo maconha ali. Eu perdi muitos outros amigos, que eu era criança e eles adolescentes. Essa é a nossa realidade aqui em Bibiribe, né? É a realidade, na verdade, da periferia do Brasil. Rola muito isso, né, da desinformação. Então, tipo, na periferia ninguém fala que existe maconha como remédio. Na periferia, maconha é o que leva os meninos pra cadeia. Esse é o meu contexto. Eu cresci perdendo amigos, porque a maconha levou esses amigos pra cadeia. Meu nome é Ruth, eu tenho 25 anos, eu moro aqui em Bibiribe desde sempre. Meus pais vieram morar aqui um ano depois que eles se casaram. Eu sou a terceira filha deles. Como eu tive o grande privilégio de conseguir entrar na faculdade, tem muita gente daqui de Bibiribe que não conseguiu entrar na faculdade até hoje, eu me sinto nesse dever de fazer alguma coisa. Na periferia, no subúrbio, ainda tem gente que não sabe que maconha é uma planta. O mais chocante pra mim é isso, que quando eu comecei a estudar cannabis medicinal em 2018, aí eu percebi, então os meus amigos não morreram por causa disso. Os meus amigos morreram por causa de outra coisa. Eu sou farmacêutica, com habilitação em bioquímica. O mais importante não foi o que eu aprendi, né, de conhecimento científico. Foi o que eu aprendi como cidadã. Minha mãe conseguiu trabalhar até os 70 anos, mas a gente já percebia que ela já repetia algumas coisas. Por exemplo, ela ia lá em casa 3 vezes no mesmo dia. Esqueci de trazer essa correspondência. Eu queria ver os meninos. Aí até os porteiros começaram a observar. Tua mãe veio aqui já 3 vezes hoje. Aconteceu alguma coisa? Eu, não, tá tudo bem. E foi quando a gente começou a perceber. Só que assim que ela se aposentou, ela foi para um projeto, uma peça assim, onde eles ficaram em cartaz durante muito tempo, que é Flor de Macambira. Isso retardou um pouco, realmente, o gatilho para tudo piorar. Aí quando ela parou, aí o bicho pegou. E eu tive que tomar as providências de ir para um neurologista, inicialmente, com as perguntinhas básicas, ele já detectou, passou os exames, né? E foi feito e realmente viu a atrofia da hipófise e que ela estava com Alzheimer, né? Início de Alzheimer. Aí foi onde começou, né? Tudo começou. Eu vivia condenada, junto com meu filho. Condenada a ter uma vida sem qualidade. Por quê? Porque a menina nasceu assim, fazer o quê? Eu condenava meu filho. Dizia, a qualquer momento ele pode morrer de tanto convulsionar. Imagina, uma criança não tem sossego, tá o tempo todo convulsionando, o dia todo. Eu vou ter que aguentar, mas pode fazer terapia. Terapia, o menino tendo convulsão, e quantas vezes o fisioterapeuta estava lá na bola, fazendo exercício, e o menino convulsionava. Tem que parar o exercício porque o menino tinha convulsão. E aquilo me angustiava, entendeu? Eu saía chorando, era uma sessão de tortura, o tempo todo. Se desse certo, se ele respondesse bem, se não respondesse, bem também. Mas, vivia angustiada. Eu vivo até uma realidade que as meninas não vivem, mas não, nem por isso sou mais fragilizada, nem melhor não. É a realidade de... Porque eu vou muito para o hospital público, para o SUS, para o das clínicas, Potino, e eu vejo as meninas dão banho nos meninos, de bacia, guarda água para descarga. E não é 2 banhos por dia, é 1 banho por dia. Né? Eles têm muito problema com água, muito, tem outras que os meninos já entraram em óbito, inclusive, porque eles não têm dimensão dos cuidados neurológicos. Não pode tomar sol, não pode isso, não pode aquilo. E é um balde d'água na mão e o menino no outro braço. Quando o Pedro nasceu, que eu descobri a patologia dele, eu me isolei, porque eu via a necessidade de eu cuidar muito dele, de que ele precisava muito do meu cuidado e da minha atenção. E aí eu comecei a pesquisar e procurar conhecer mães que vivessem situações parecidas com a minha para trocar ideias. E para eu poder aprender, porque a gente não nasce uma mãe atípica, a gente torna-se uma mãe atípica a partir do momento que a nossa criança nasce atípica. É ela que nos ensina diariamente. Então, com o tempo, eu fui aprendendo muitas coisas, a passar sonda, fui aprendendo, mas eu era bem isolada, muito na minha, meu mundo era um computador. Manuel foi um bebê que nasceu a termo, dentro do prazo, e na minha cidade, na cidade que ele nasceu, que é a cidade que eu moro, não tinha maternidade, como não tem, e mandaram a gente para uma outra cidade, da outra cidade não tinha vaga, mandaram a gente para uma segunda maternidade, e na segunda mandaram a gente para uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. Com o médico, que era anestesista, estava atendendo como se fosse
obstetra, o Manuel sofreu muito no parto, a gente chegou bem debilitado. Mas ele bravamente resistiu e está vivo com o diagnóstico de paralisia e epilepsia de difícil controle. A partir do momento que você tem uma criança com necessidade especial, você larga tudo. Não é porque você queira largar, é porque você é obrigado a largar. Mas o Estado não lhe acolhe. Você tem que provar que tem um estado de miserabilidade para poder conseguir um simples benefício. Uma medicação é caríssima, fraldas são caras. Para a gente conseguir a humilhação também, porque tem que dar entrada na prefeitura, tem que dar e ficar renovando. Uma síndrome que não tem cura, eu preciso ficar renovando a cada 3 meses para provar que minha filha tem a síndrome. Então, isso é absurdo, sabe? E é completamente abandono total do Estado em todas as relações, tanto como mulher, como mãe de criança especial, como mãe atípica, como para minha filha. Minha filha não tem tratamentos dignos e dá vontade de chorar. Mas é porque, por diversas vezes eu saí com Raíssa e eu não conseguia ficar num espaço com Raíssa, porque ela gritava, ela chorava, ela se estressava, o barulho incomodava ela, ou ela tinha crise de ansiedade. Então, a gente voltava para casa. Irritação, insônia, aí ela ficava muito agoniada, queria fechar todas as portas, e quando era de madrugada, acordava e abria todas as portas, e acendia todas as luzes. É invisível aos olhos das pessoas, porque os familiares, eles estão esgotados. E como usam muito medicamento alopático, é droga pesada, eles ficam dopados de verdade. Cada crise epilética, então vamos aumentar mais uma dose, vamos aumentar. Aí o menino passavam 7 dias, né, um pouco mais estável daquela quantidade de crise que ele tinha, embora que totalmente zonzo, de tanto alopata, que ele vivia dopado. Aí na outra semana, mais crise. Então vamos aumentar mais, porque a quantidade está pouca, porque o menino está crescendo, o menino está engordando, precisa de uma quantidade maior. E assim ia. A médica, não culpo nem ela, coitada, porque assim, os médicos alopatas, eles não entendem de fitoterapia. Nem ria, rolar, se mexer, era um bonequinho de pano. Foi aí que eu ganhei um vidro de THC. Importado também. Quando eu comecei a dar a pedra, com 3 dias, ele respondeu. O fono chegou, quando chamou ele se virou. Ele não se virava, ele não ria, ele parecia um boneco de pano, molinho. Começou a ter controle de tronco, começou a sorrir, começou a chorar, que ele não chorava. E foi aí que eu comecei minha militância. Sim, eu sou muito cismada. Eu falei, não, acho que preciso aprender mais, preciso saber mais sobre isso. Cefalia, RET, paralisia, WEST. Fora do grupo Mães Independentes, a realidade da maconha é bem difícil, como a realidade, no geral, das mães atípicas. A realidade das mães atípicas é uma realidade de abandono, de alienação parental, de falsas presenças, de ausência do Estado, de ausência de política pública, de ausência de afeto. Na minha cidade mesmo, a lei brasileira de inclusão é inexistente. Hoje eu vou para espaços públicos, eu vou para eventos com ela, eu vou para a Marcha da Maconha com ela. Eu participo de todos os atos em que envolvem as pautas tanto da maconha como também das pessoas com deficiência. Porque a gente tem que dar voz e tem que levar eles, porque eles são a prova viva de que realmente dá certo. A única coisa que mudou foi a maconha. A Raíssa tomava de 4 anticonvulsivantes e hoje ela só toma 1. E o neurologista está vendo a possibilidade da gente fazer a retirada dele. Eu tenho, acho que uns 5 eletroencefalogramas de Raíssa que todos têm alteração. E o último encefalograma dela agora deu sem anormalidade nenhuma. Uma pessoa que não tem o direito ou não tem o conhecimento, eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente tava frita. Assim que ela acorda, que a gente vai dar uma frutinha para ela, eu até brinco com ela, vamos comer mamão com maconha, mamãe, ela começa a rir. E eu vejo que é essencial. As perninhas dela também já doem muito, e eu passando a pomada, chega a dar um alívio, gente. Se não fosse isso, como é que mamãe ia se levantar? Como ia ser o dia dela? Existe uma construção do sistema sobre a planta que impede que os avanços aconteçam, que impede que a gente saiba a verdade, que impede que a gente se cuide e que impossibilita pessoas não privilegiadas de se automedicarem, de entenderem a planta como uma planta como outra qualquer, entendeu? Então, assim, vai plantar tomate, vai plantar couve em casa, vai plantar como meu pai planta, coentro, mas vai continuar sem saber a verdade sobre a cannabis, entendeu? Tipo, essa é a realidade, tá ligado? Cresci aqui em Bibiri e cresci nessa realidade. A labuta já é muito grande. E aí as coisas se amenizam em relação às patologias dos meninos do grupo quando chega a cannabis. Meu filho, ele é portador de síndrome de West, que é uma epilepsia rara de difícil controle, com atraso global em desenvolvimento. A gente vai com o paciente 24 horas, não é? É a gente que ajuda os médicos a dosarem os medicamentos dos nossos filhos, né? Que
né? São os medicamentos alopáticos. Então, a gente ajuda o médico, então a gente também ajuda na questão da dosagem da maconha, que foi uma opção da gente, e é uma escolha que a gente viu que estava dando certo. É uma planta que se identifica muito com os nossos órgãos. Eu fui entendendo e com os estudos científicos, com a história da maconha, que não é de hoje, até que cheguei à Abrace, que foi onde meu filho fez o primeiro contato com o uso do óleo. Fui experimentando a dosagem, vi que com o passar de mais ou menos uns 10 dias, começou a fazer, ele tem uma resposta boa, coisa que ele tinha crise 3, 4 vezes por dia, começou a ter uma por semana, 2 por semana, às vezes tinha semana que não tinha, então eu fui vendo que aquilo ali tava bacana, então digo, é por aí. Cassiano, quando me convidou para conhecer a Abrace, ele tinha pouquíssima planta, pouquíssimo óleo, pouquíssimos pacientes, e estava muito no início. Ele perguntou, e Cida, como é que tá? Aí eu falei, a mamãe tá com Alzheimer, tá no início, mas tá bem difícil, medicamentos que deixam ela muito irritada, muito agressiva, bem complicado. Aí ele, mas é muito bom, dá para tua mãe também. Eu comecei a dar cannabis à minha mãe, e minha mãe realmente começou a mudar. Ela já começou a mudar logo no início. E eu tive coragem de fazer sozinha o desmame de uma medicação. Foram 3 cirurgias em menos de um mês. Porque no caso dele também, além da epilepsia, era cirúrgica, ele precisava da cirurgia, porque já estava muito grande no lado que é afetado. E a recuperação dele foi surpreendente. O médico fez assim, Alaine, ele vai parar por um mês, no lado direito, e ele não parou. Saiu do bloco cirúrgico, mexendo tudo, acordado e reclamando porque estava entubado. Quando estubaram, ficaram surpresos. Porque a maconha, além dela ter dado qualidade de vida a ele, na recuperação ela foi um fator principal. A gente desmamou muita medicação e ele ficou só com a cannabis. E ele tá aí com 10 anos, fazendo comunicação não verbal. Ele tem memória fotográfica, ele conhece letras, cores, ele gosta de leitura, é uma pessoa muito culta, muito culta. Ele é uma pessoa muito que gosta de alegria, que gosta de viver, que contagia. E eu também já era diagnosticada com fibromialgia. Joguei muito tempo, fui atleta, e eu pensei que era tendinite, aí foi quando a médica me passou fisioterapia e eu voltei pior. Aí realmente foi diagnosticado. Aí o que ela me prescreve? Um alopático, né? Amitriptilina e nortriptilina. Então, eu não usei nenhuma cartela, porque eu ficava totalmente dopada. Droga pesada. A maconha era já usada há muitos anos atrás para vários tipos de dores, até para crises também. Mas acho que com a classe social, racial, foi que aconteceu realmente a proibição. Não foi nem por fato da maconha em si. Carrega toda uma história de preconceito por trás disso. A pauta principal das associações é salvar vidas. Só que o salvar vidas, a gente está salvando a vida dos nossos filhos. E as vidas das pessoas negras, periféricas, a vida de quem está morrendo devido ao tráfico de drogas, as pessoas esquecem. Mas começa ali, né? Começa lá essa luta contra a maconha, que na periferia as crianças estão morrendo por bala perdida, por conta do tráfico, tudo isso. E é incrível como a sociedade não entende. Ainda apoiam que as polícias invadam as periferias e façam tudo isso dessa forma tão violenta. Que ainda tem gente que apoia isso, né? Eu tive um amigo que cresceu comigo, brincando na rua, e começou a vender drogas. E ele tinha 13 anos, quando ele começou a vender, e ele morreu com 14 anos. Então, tipo, foi muito rápido o processo dele nisso, assim. Então, as pessoas falam, ele morreu porque ele tava vendendo maconha. A maconha que matou ele. E ele é um de vários outros, assim. Eu só posso mudar o meu mundo, eu não posso mudar o mundo inteiro. Então, tipo, eu me sinto no dever de trazer pra minha comunidade a verdade sobre essa planta. E existe outra verdade, e o governo não fala dessa verdade. Então, eu tenho que usar meus privilégios para poder falar isso, para poder falar para minha vizinha aqui, existe outra coisa sobre essa situação aí. Tem gente que usa isso para melhorar de câncer, tem gente que usa isso para melhorar de epilepsia, tem gente que usa isso para melhorar de Alzheimer, tem gente que usa a maconha como remédio. Já vem impregnado dos nossos avós, bisavós, tataravós, que a maconha é para desocupado, é para pessoas que não têm o que fazer, né? É para maloqueiro. E não é assim. Apareceu uma pessoa e falou para mim sobre esse artesanal. E quando eu dei a Pedro, foi vida. Meu filho reduziu as crises, ajudou no cognitivo dele, no motor. Meu filho hoje tem qualidade de vida através da maconha. Porque o que eu ouvi que meu filho ia morrer, que ele era cego, surdo e mudo, que meu filho já tinha chegado no limite dele, se você vê ele hoje através da maconha, é outra criança. E hoje eu brigo para que todo mundo tenha esse direito de ter o seu autocultivo, cultivo doméstico, que possa plantar, que possa botar a mão na terra, botar amor e saber que ali você está dando qualidade de vida ao seu filho. Porque hoje o meu filho tem vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma criança em casa.
Eu acredito que cada vez a situação vai ficando mais crítica e a demanda vai aumentando e as crianças vão morrendo, as pessoas vão morrendo, querendo remédio e não existe uma solução para isso. Eu acho muito válido as mães darem entrada nos HCs, acho válido demais as associações conseguirem autorização, como a Brás conseguiu, como a PEP, mas que o autocultivo ele cresça mais ainda, porque eu acho que só com o autocultivo que vai mudar essa história da descriminalização da maconha. Porque ainda que tivesse a política pública, mesmo com o que está aí, ainda está errado, ainda é insuficiente. Eu tenho autonomia de fazer o cultivo em casa, eu tenho autonomia para experimentar nela diversas cepas. Tipo, porque toda cepa ela é diferente. É como o feijão, tem o feijão preto, o feijão macaça, o feijão tal. A maconha também tem vários tipos de espécie. Uma vai ficar bom para sono, uma vai ser legal para as crises, uma vai ser legal para ansiedade. O que pode não ser a cepa certa para o meu, pode não ser para o de cessa, pode não ser para o de riso. Entendeu? Meu filho se dá muito com um THC alto. Mas tem gente que não dá com THC alto. Também tem a mistura também. Eu posso tomar aquele de manhã e à noite eu posso escolher uma que relaxe mais, para o sono, que meu filho ele é muito estressado. Enfim, as crianças, né? Por conta dos anticonvulsivantes que já estão impregnados no organismo, né? Já estão totalmente intoxicadas as crianças por conta desses alopatas. E o alicerce de tudo, a base de tudo, foram essas mães corajosas que foram em busca e que aconteceu todo esse movimento lindo aqui. É um conjunto de dificuldades que elas passam sozinhas, porque, de certa maneira, a sociedade, no geral, nem quer ouvir falar sobre isso. A sociedade nem quer ouvir que elas usam maconha como remédio, sabe? Tipo, não, maconha, nossa, que absurdo, isso é do demônio, é um vício. Véi, a gente precisa parar pra ouvir as pessoas, mesmo que a gente não concorde com elas. A luta diária de ser uma mãe atípica, antiproibicionista, negra, periférica, né? Mãe solo e que briga diariamente pelos direitos, mas a gente adoece psicologicamente, mentalmente, fisicamente, acaba se suicidando. Quando a gente, como mãe, como cuidadora, corre atrás dos direitos das nossas crianças, quem cuida da gente? É um enfrentamento assim muito difícil mesmo. Porque tem que ficar sem saúde mental nenhuma. Porque a realidade é muito estressante, porque a gente não dorme nem de dia nem de noite. As meninas, assim, a gente dorme 2 horas, acorda ver o menino. Acorda, dorme nem 1 hora. Aí no outro dia tem toda a demanda. Tem que trabalhar, tem que levar pra terapia, tem que voltar, fazer serviço de casa, né? Ele corre louco. É muito difícil. E flertar com, muitas vezes, com isolamento, com um monte de processo na justiça, de inclusão, de escola, clínica, reabilitação, erro médico, é uma sequência de coisas, é muito cansativo, e lidar com todas as pessoas de maconha que só tem ego, às vezes tanto faz pra eles, é totalmente indiferente, né? E aqui é o lugar que mais tem pessoa com deficiência, uma coisa assim que, tô nem aí, minha consulta é R$400, R$600, tô nem aí. Então essa rede de apoio vem nessa perspectiva, porque a gente realmente bota a mão na terra, e a gente realmente faz essa troca de conhecimento, porque na grande maioria somos mães, e agora a gente, de alguns anos para cá, a gente tem se visto como cultivadora urbana. Então a gente tem que ter domínio de terra, de solo, de pH, de umidade, de clima, parasitas, tudo isso. E para ter domínio disso, só tem uma troca. A gente faz essa desobediência civil, mas é pela vida. A gente queria, até pensa, né, que queria que fosse capim santo, hortelã, mas não é. A gente precisa de maconha. E aí, pessoal, os sobreviventes, quem ficou? O que vocês acharam no vídeo? Gostaram? Bom, cadê? Está muito bom. Legal. Temos aqui, então, agora um debatezinho. Eu trouxe 5 perguntas para a gente. Agora vocês já me ouviram, né? Quero ouvir vocês para ficar registrado aqui, para eu poder escrever depois sobre isso também. Conto com a contribuição aí de todo mundo. Quem é que está levantando a mão? Bom, se alguém quiser falar, quem é? Eu não sei ler o nome aqui, mas pode abrir o microfone e pode falar. Boa noite. Eu sou Tabacou, eu sou conselheiro participativo municipal no bairro de Santo Amaro. É um conjunto de 3 distritos de São Paulo que tem 270 mil habitantes, então é quase uma pequena cidade. No distrito que eu estou, que é Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas, não tem CAPS. Então, na última reunião do conselho, a gente chegou num acordo que a gente vai fazer um grupo de trabalho para
confrontar, fazer um documento confrontando a diferença entre o que existe para assistência social e saúde com o que existe. E eu acredito que, para a redução de danos, é importante o equipamento municipal de saúde, que seria o CAPS, né? E tem o CAPS Saúde Mental e tem o álcool e drogas. Eu não sei se num CAPS Saúde Mental eles conseguem atender o pessoal para álcool e drogas também, porque eles dizem que não tem demanda suficiente. Mas no meu bairro tem 70 mil pessoas. São por volta de 600 pessoas em situação de rua. Quer dizer, a demanda existe. A gente chamou o pessoal da assistência social porque eles fecharam o equipamento de centro de socialização. Uma coisa que eu acho que é importante também para o controle, assim, para amenizar o problema de drogas, eu não sei se tem gente que fala que não é problema, mas sempre que tem um exagero é problema, né? Todo exagero faz mal. Mas, então, para diminuir o exagero, até o consumo, você ter uma maior socialização, maior cultura, assim, atividade cultural como música, como um CISART, que ensinam línguas, tem as oficinas. Isso acaba, eu acho que faz parte da redução de danos, né? Então, precisa ter equipamento da prefeitura. Por exemplo, Centro Pop, em São Paulo, um Centro Pop parece que atende 150 pessoas por dia. Tem 6 em São Paulo. Segundo a prefeitura, são 42 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Como é que eles querem atender 42 mil pessoas se eles ficam fechando, aqui em Santo Amaro, fecharam um centro de socialização no meio do ano agora? Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita. Eu queria saber a posição de vocês quanto à necessidade, por exemplo, num bairro de 70 mil pessoas, precisam CAPS? Eu acho que precisa. Gostaria de ouvir vocês. Gostaria de saber também se todo mundo... ainda não foi determinado como vai ser esse grupo de trabalho para fazer esse documento confrontando o que é necessário com o que existe. Então, se aqui o grupo do Desintoxica quiser participar, serão bem-vindos. Só isso. Obrigada pela contribuição. Já viu o convite aí, né, diretoria? Entenderam? Grupo de trabalho, com esse pessoal aí mesmo. E a dificuldade dos dispositivos, né, Tabacô, essa é a luta, né? Inclusive, é isso, o trabalho que o Desintoxica faz, eu vislumbro, né? Sempre vislumbrei, assim, esse atendimento em ambulatório, essa coisa de atender demanda mesmo, tem muita potencialidade, sabe? Tem muita potencialidade a gente utilizar das práticas integrativas como ferramenta para esse cuidado, né? Muito viável, né? Nisso que eu acredito. Mas é isso, então é importante vir junto a essa ação, né? Essa política, essa cobrança por políticas, né? Então, a política, o Estado, ele precisa do quê? Então de mais dispositivos de saúde, né? Para atender essa demanda, essa população. E eu acho que o mais importante também é a gente começar a combater do lado contrário, né? Tipo, diminuir cada vez mais pessoas na rua, cada vez mais pessoas, né? Então, a gente precisa combater ao contrário. Então, fazer com que essa pessoa não chegue a essa situação de tamanha vulnerabilidade, né? Conseguir trazer esse apoio, esse amparo antes desse extremo, né? Seria o ideal, assim, né? Que eu vejo, né? Também da minha parte. E aí, então, eu vou trazer aqui a primeira pergunta para a gente, e aí vamos ver aí o que vocês me dizem sobre a prática profissional, né? Como que vocês conciliam essa legislação proibicionista atual com o dever ético de promover o bem-estar e reduzir o sofrimento do paciente, né? Tirando aí como base esse vídeo que a gente assistiu,
que é a luta das mães atípicas, que a gente vê que tem grande benefício, precisam, né, nesse caso a gente está falando da cannabis, né, mas pode ser aplicado para várias outras substâncias, né, porque é o caso da psilocibina, dos cogumelos, para o tratamento da depressão, que enfrentam as mesmas dificuldades, né, como que vocês, aonde que termina a lei e aonde que começa a responsabilidade aí com o direito à saúde e à vida? Provocadora ela, bora, não fiquem tímidos. Olha, boa noite, gente. Vocês me ouvem? Boa noite. Então tá bom. Então, o tema redução de danos, né, eu já gosto, né, então, eu quando, né, atendo uma pessoa que, né, que fez, a gente está na ficha de anamnese ali, né, dentro do Desintoxica, dentro de um ambulatório, e a pessoa fala que faz o uso, eu tento entender como que está esse uso na vida dela atualmente, o histórico, né, mas eu sempre me coloco no lugar que não posso, né, ter um julgamento moral sobre o que ela usa, né, por que ela usa e as consequências de tudo aquilo, porque as pessoas sempre contam, né, de como tá a vida, né, enfim. Minha gatinha. E então eu sempre me coloco nesse lugar de não julgar, mas também aconselhar quanto seria, né, importante ela repensar e fazer um uso mais consciente, né? E aí entra a redução de danos. Então, assim, tem pessoas que falam a quantidade né, do que elas usam, enfim. Então, eu fumo um maço de cigarro, tenta fumar menos, né? Então, tenta, assim, me deu muita vontade de fumar, você bebe um copo d'água. Então, a gente estimula essa diminuição, mas eu tenho o entendimento que é uma questão muito mais social também, então, né, é um pouco ilusório a gente achar que uma pessoa pode parar de uma hora para outra, né, de fazer uso, sabe? Então, dentro dos atendimentos, eu tenho mais ou menos essa postura. É isso. Gratidão. Vamos reduzindo danos, né? Muito diálogo. Fala aí, Renê. Nossa, quanta informação importante, né, que você está trazendo. Assim, o discurso conceitual, científico sobre redução de danos, eu ignorava, assim, primeira vez que eu tenho contato com isso. A expressão me é familiar, né, então é importante dizer isso, né. Achei. Bom, vamos para a segunda pergunta. Muitos usuários de drogas... Peraí, Renê, o Renê estava falando, Flor, acho Ele que o seu áudio... o seu áudio cortou, Renê. Desculpe. Eu achei que você tinha concluído, né? Tipo, nossa... Não sei, não deu para ouvir nada do que eu falei no início. Não, o começo deu para ouvir, sim, eu acho que eu devo ter desligado. Até a parte que você falou que você está conhecendo agora a redução de danos. Uhum. Não, só que eu ia, em relação à pergunta que você fez, só queria dizer algumas coisas que me foram ocorrendo, né, à medida que você foi fazendo a exposição e a gente assistiu o vídeo, né, que assim, que a gente, nessa questão da educação, né, que a gente precisaria do contexto histórico, né, porque a palavra droga, né, a gente pensa, ela não representa o uso que, por exemplo, né, os povos originários fazem da ayahuasca, do próprio tabaco e da folha de coca e da cannabis, né? Então, eu acho que as pessoas desconhecem e não têm oportunidade de refletir, né, que, por exemplo, que esse consumo é ritual, que esse consumo é coletivo, que esse consumo não envolve exploração comercial, que esse consumo não envolve refino. Então, digamos, né, à medida que entra, né, a questão colonial, você tem uma transformação, e o tabaco é um bom exemplo disso, né, em algo que passa a ser consumido individualmente, que é objeto de comércio,
né? E aí uma nova realidade é criada, onde talvez faça sentido o uso da palavra droga, né? Então, como está contaminado tudo isso, né? Outra coisa importante, né, são as questões de motivações e de contexto, né? Então, você, né, foi abordado a questão do prazer, a questão medicinal, né, sobretudo aqui, né? O contexto em que a droga se tornou também um instrumento de alienação e de fuga, e isso, né, a gente vê isso, né, na atuação que a gente faz no Desintoxica, e a gente tem pleno entendimento de que uma pessoa que está na rua, né, o uso que ela vai fazer de álcool, de maconha, se você ficasse lá um dia, você faria também, né? Então, nos falta também isso. Mas tem um outro uso, né, que tem a ver também com povos originários, que é um uso que eu diria, não sei se a palavra é pretensiosa, mas epistemológico, no sentido de investigação da realidade. E eu acho que você tem todo o direito, né, quando você fala, isso não nos deveriam proibir isso, né? Porque nós, quer dizer, através, né, da cannabis, do cogumelo que você mencionou, a gente tem acesso a uma outra perspectiva da realidade que talvez não seja como a gente pense, e talvez seja... Então, muitos fizeram, continuam fazendo, e é um uso legítimo, né? Então, quer dizer, eu acho que todas essas considerações, né, elas deveriam fazer parte dessa educação, né? Mas, por outro lado, esse papel que os policiais representam, eu acho que eles também representam essa realidade, né? Quer dizer, as drogas que estão sendo produzidas hoje são drogas sintéticas, são drogas para produzir dependência, são drogas para produzir mais potência, que é uma potência destrutiva, né? Então, uma criança ser exposta ao contato, né? Eu nem sei o que é K9, mas eu imagino que seja uma coisa muito ruim, né? Então, quer dizer, precisa de tudo isso. A gente está numa realidade agora onde, digamos, muitos dos discursos têm seu fundamento, inclusive aquele que assusta, né? Então, quer dizer, essa polarização, né, que a gente vive, né, em relação à visão militar, tal, a gente precisa nos transformar em aliados, né, e não em inimigos, porque não vai dar certo, né? Enfim, era isso. É isso mesmo. A educação, né? Precisa discutir conceito, trazer Uhum. o que o K9 faz, que substância é essa, por que as crianças estão indo atrás disso, né? Trazer o diálogo, né? Então, para dentro de sala de aula, para dentro de casa, para a sociedade, que seja, assim, trazer a problemática, tirar o tabu, o medo, né, que o proibicionismo traz, para a gente conseguir dialogar e educar essas crianças, de fato, aí para a autonomia. É claro que as drogas são um problema, né? Elas são um problema, mas elas é um problema que está sendo encarado de uma forma violenta e tal. É isso que você fala, né? O policial vai na sala de aula hoje ensinar lá no ProErd. Realmente, essa é a realidade, né? Hoje, porque se o jovem sai na rua, ele vai ser abordado por um policial e vai sofrer ali, né, a pena, né? Vai ser punido. Né? Então, essa ideologia punitivista, sabe, do medo, olha, vai ter uma, né, enfim, uma consequência, assim, né, vai punir, vai apanhar, não pode, vai ser preso, né, então, essa ideologia do medo que precisa ser desconstruída, né, porque só com muita informação para a gente conseguir educar esses adolescentes, esses jovens a inibir o primeiro uso, mas, né, inibir ou prolongar, né, quando a gente vai falar, inclusive, da cannabis, é importante a gente relatar para os jovens que, por mais que tenha aí a cannabis, né, hoje dita como medicinal, minha gata pulou aqui, hoje dita como medicinal, que também é uma questão para a gente rever, porque a cannabis medicinal não muda nada da maconha recreativa, do uso adulto, né? Então, por que medicinal pode e a outra não pode, e essa coisa? Mas, para além dessa questão,
a gente precisa educar o jovem, o adolescente, sobre o desenvolvimento cerebral dele, né? Se ele fizer o uso ali durante aquele período da adolescência, antes do cérebro estar formado, ele vai ter consequências, né? Vai trazer prejuízos isso para ele. Isso precisa ser falado, né? Isso, um professor de ciências precisa conseguir falar isso sem um moralismo proibicionista, né? De domínio através do medo, né? Então precisa estar aí disseminado, né? É muita educação pela frente ainda que a gente precisa. Uma segunda pergunta aqui, muito obrigada, professor René, incrível participação. Muitos usuários de droga buscam um serviço de saúde, né, como aí seria o caso dos ambulatórios, mas não necessariamente esse usuário está buscando uma abstinência imediata, né, ele pode estar ali com várias outras questões. Então, com a sua formação, né, que é de todos nós, né, predominantemente focada no modelo de doença-abstinência, né, que foi isso que a gente aprendeu, né, como que isso se choca com essa filosofia da redução de danos, né, que exige aí o respeito à autonomia do usuário, né, tem que reconhecer, a gente precisa reconhecer essa possibilidade, né, é uma possibilidade, né, de uso controlado, né, que riscos que a gente corre ao impor a abstinência como uma condição para o cuidado? Essa daí eu quero ouvir. Oi, Dani. Eu só vou abrir o áudio aqui para não correr o risco de travar a apresentação. E essa pergunta fala comigo exatamente na minha formação, que ela foi completamente voltada para explicar a dependência química como uma doença, como uma alteração química cerebral, né, e as drogas apenas com seus efeitos negativos. É claro que, assim, hoje eu me formei, também foi falado um pouco sobre os efeitos medicinais de cannabis, mas ainda de uma forma muito primitiva. E aí a gente sai com essa ideia de abstinência completa, né? Eu acho que, assim, foi apenas entrando no Desintoxica e entendendo essa realidade, né, da pessoa que é usuária de drogas, que você percebe que a realidade é outra, né, e que existem outras formas de manejar esse cuidado. Então, esse conceito de redução de danos fui tendo contato ao longo do tempo, unicamente por causa do projeto, né, eu acho que eu não teria se eu não tivesse contato, e eu vejo o risco de impor abstinência no sentido de que você coloca um medo, mas ao mesmo tempo uma curiosidade, né? E aquela mesma coisa de proibir um adolescente. Então, ele vai desenvolver uma curiosidade em relação àquilo e vai querer provar, continuar o uso, né? Acho que a abstinência completa ela é muito complexa, né? Depende de várias situações, não é uma doença puramente química cerebral, envolve todo um contexto social, político, né, de momento, então essa pessoa pode muitas vezes também se sentir muito culpada ao não conseguir, né, fazer aquilo que aquele profissional de saúde indicou para ela, agora você tem que fazer a retirada total, né, e se sentir fracassada, né, diante dessa possibilidade de ele ver que ele não consegue retirar tudo. Rola a exclusão, né? Quando Exato. A gente coloca assim, bastante exclusão. Então, eu acho isso também, que a gente coloca uma barreira, né, digamos ou não, para essa pessoa também buscar ajuda, né? Então, essa pessoa está no momento de muita vulnerabilidade, fragilidade, né? Então, ela está precisando de acolhimento, né? Justamente, né? A gente precisa mostrar que ela pode contar com a gente, né?
e que a gente acredita numa melhora, mas que toda melhora tem seus altos e baixos, né? E isso faz parte da vivência do ser humano e toda a complexidade, justamente, que a Thaís trouxe, e também como ela chegou até esse ponto, né? Nunca é de um dia para o outro, né? E muitas vezes as pessoas usam durante um tempo, né, aquelas substâncias e não trazem tanto prejuízo, conseguem ter a vida dela e tal. Então, muitas vezes que eu também tive vivendo, né, esse conhecimento vivendo dos ambulatórios, que há umas rupturas, né, familiares, muitas vezes amorosas, enfim, de relações, né, pessoais, e o uso faz mais, o uso se agrava, né, então a pessoa começa a usar mais depois disso, e aí é um ciclo vicioso. Então, se nem nós, como profissionais de saúde, a gente puder acolher essa pessoa, então ela já quebrou os vínculos, né, que ela tinha por conta do uso. Então, quando ela tem vontade, né, de procurar uma ajuda para se reequilibrar, se ela encontrar essa barreira, vai ser realmente alimentar mais ainda esse problema. E essa coisa que acho que você também comentou, né? Não lembro exatamente as palavras que você usou, Flor, mas que as pessoas vão se afastando, né? Por conta das substâncias. Então, isso é o que a gente chama da Cracolândia, né? Então, é um grupo de pessoas que a gente até tem uma frase famosa que se fala que tem mais... eles chamam de barrigudinha, né? Mas, enfim, tem mais álcool da Cracolândia do que o crack, né? Mas, mesmo assim, as pessoas, né, ditas aquele espaço Cracolândia, se juntam ali, então fica justamente eles só convivem, né, com pessoas daquela realidade, com cada vez mais excluído e aumenta mais ainda o uso, né? Então, acredito que nós, né, com essa visão e também oferecendo a saúde, né, integrativa, a gente alia esse acolhimento, esse cuidado humanizado e faz com que a pessoa volte, né, entenda que tem um processo por trás para que ela, enfim, tenha menos prejuízos, né, a partir do uso, sabe? É isso. Perfeito. Eu achei legal que vocês usaram, a Thaís usou a palavra culpa, né? E a Helena usou agora um aqui. Dessa coisa do cuidado humanizado, né? O acolhimento no cuidado humanizado, porque é isso, quando o usuário ele está ali numa proposta de reduzir danos, de reduzir o consumo ou de abstinência, né? E ele cai, ele não consegue atingir, né, a meta, vem esse sentimento de frustração, de culpa muito grande, e aí ele se vê abandonado, né? Abandonado por ele mesmo, primeiramente, e aí, inclusive, também pelos profissionais de saúde, pela sociedade, pelos amigos, pela família, por todo mundo. Então, acaba o quê? Entrando no ciclo vicioso do uso mesmo, porque daí ele mais frustrado, mais culpado, mais excluído, mais ele usa, né? Então, a proposta do acolhimento para esse cuidado humanizado, então, você usou, você caiu, não tem problema, né? Vem aqui e tal, vamos começar de novo. E aí, fala bastante disso, né? Dessa exclusão. E aí, numa terceira pergunta, aqui a gente utilizou aí da emoção, né, o vídeo, né, bem emocionante, contando aí os estudos de caso, para falar sobre a cannabis, mas a gente pode colocar esse debate muito mais amplo, né, porque a gente não está tratando só da cannabis, aqui a gente está falando aí do cenário global das drogas e substâncias, né? Então, quais aspectos, né, que geram em você aí alguma consenso imediato, né, uma concordância, e o que geraria aí um dissenso forte, né, o que incomodou, né, o que sabe, questionamento, para além do que o professor René já trouxe, que foi muito pertinente, sobre essa questão de usar o conceito, né, a nomenclatura droga, né, porque é isso, em uso ritualístico, em uso sacramental, não cabe esse termo, entretanto, quando entra o colonialismo e a coisa fica embranquecida, aí vira um problema, né, aí vira a droga, né. Então, mas o quanto que também a falta de clareza quanto ao termo, né, porque drogaria a gente tem em cada esquina, né, então, assim,
a questão do uso do termo generalizado dificulta muito, né, a nossa atuação enquanto educadores, profissionais de saúde, enquanto tudo, né, porque é isso. Então, de que droga estamos falando, né? Então, é sempre importante trazer esse primeiro questionamento, né? Então, qual droga que a gente vai falar? Né? Das ilegais, das legais, do café, do açúcar... Bom, mas se alguém puder trazer uma contribuição aí de um dissenso, seria bem rico. Alguém? Fala aí, Mar. Bom, eu acho que em relação ao que foi apresentado lá no vídeo, não tem muito como... Bom, eu não tenho muito como discordar desse posicionamento do uso da cannabis medicinal, por exemplo, porque, enfim, já está mais do que provado e comprovado, e é engraçado porque até estava naquela aula lá do fundador do Cabicim, né, do consórcio, e ele trouxe o fato de que os estudos sobre cannabis medicinais hoje assumiram o primeiro lugar no ranking de estudos de eficácia, né, e comprovação científica. Então, assim, e aí a nossa lógica ocidental, cartesiana, sempre implica a necessidade de muitos e muitos estudos e comprovações e testes randomizados em laboratório, sendo que, na verdade, a eficácia do uso medicinal da cannabis já está comprovado pelos povos originários e pelas outras ancestralidades aí há milhares de anos, né? Mas a gente ainda precisa da ciência da lógica ocidental para comprovar com números, gráficos e laboratório que o negócio está aí para ser usado para cura, né? Mas, enfim, não tem muito como discordar disso, e acho que, assim, só um comentário aqui, final, de que eu achei muito rico esse encontro. Acho que é a primeira vez em 2 anos no Desintoxica que a gente promove um debate como esse, de forma atrasada, na minha visão, né, porque já deveríamos ter tido outras oportunidades de falar sobre esse tema, porque é um tema muito pertinente para a gente entender o que cada um aqui pensa também sobre o assunto, e quem não pensa sobre o assunto, talvez deveria pensar um pouco mais e estudar um pouco mais, porque é uma tremenda hipocrisia a gente achar que, né, assim, a gente usa as nossas drogas aqui, o açúcar, o álcool, o celular e várias outras, né, a comida que a gente come muitas vezes é uma droga, e são mais leves porque a gente tem mais condições, né, porque a gente não está numa situação de sofrimento como as pessoas que a gente atende estão, porque provavelmente se a gente estivesse na situação que eles estão, a gente usaria as mesmas drogas que eles, né, então, assim, bastante hipocrisia da nossa parte, achar que as nossas são menos piores do que as deles, né, então, assim, acho que quem não estudou, o pessoal do Desintoxica aí, fica a dica, quem não está estudando sobre o tema, vamos estudar, porque a gente precisa discutir sobre isso. Obrigada, Mar. Fala aí, tá? Oi, perfeito, Mar. É isso aí, eu também estou muito feliz com o encontro e para a gente finalmente trazer esse tema para a discussão, e vamos fazer isso mais vezes. Mas o que eu queria trazer aqui em relação a dissenso, que é um conflito que eu também tenho um pouco dentro de mim, não em relação à maconha, à cannabis medicinal, mas muito querendo entender como ficaria a questão, por exemplo, de redução de danos para adolescentes e crianças. Assim, eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que se eu fosse mãe, eu ficaria muito preocupada de ter o meu filho com um contato assim muito próximo de drogas de abuso, e enfim, eu não sei exatamente como eu lidaria com isso no sentido de redução de danos,
né, sabendo também nesse sentido que a droga ela vai prejudicar muito o neurodesenvolvimento se ela é consumida na fase assim, de desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, pelo menos nessa fase, eu tenho alguns conflitos internos, sabe? Mas eu também vejo que seria muito interessante ter esse trabalho aliado a uma educação forte na escola, né? Essa educação que a Dani trouxe, né? De trazer esse entendimento, né, de que é um prazer, mas tem esses efeitos, esses malefícios aqui, e faz parte da história da humanidade, entendeu? Desmistificar isso de uma forma que, assim, porque, querendo ou não, o adolescente, ele tem acesso, né, vai ter acesso a algum momento, mas me aflige um pouco o uso, né, nessa idade. E eu acho que a política de redução de danos vai funcionar se tiver essa parte de educação mais... Ixi, cortou seu microfone, tá? Foi. Cortou em alguma parte? Opa. Cortou alguma parte, acho que eu parei de falar. Ah, você parou de falar mesmo. Entendi. Não, mas Então, isso, é mais isso. Essa parte do... Você já tá querendo ser mãe, né? Eu tô vendo isso, né? Sintomas de ansiedade. Ai, não, menina. Não, pelo amor de Deus. Não, brincadeiras à parte. Mas o grande labuta das mamás aí, né? O grande medo, acho que das mães aí que tiverem, né? Enfim, tá exposto, né? Os nossos jovens aí expostos, né? Então, novamente, educação para autonomia é a chave, né? Então, a gente não consegue colocar as crianças dentro de uma bolha. Aí eu tô falando mais uma perspectiva de mãe, tá? Não é nem... Eu não consigo colocar numa bolha e eliminar as drogas do mundo, né? Ou, tipo, para o meu filho poder viver. Então, eu preciso criar um vínculo forte, uma confiança forte, uma autonomia forte, educação forte, né? E confiar em que ele seja capaz de tomar suas decisões por si, né? Mas novamente, volto por isso que a gente começou, né, o primeiro slide, lembra que a professora Gilberta, né, ela faz vários levantamentos de possíveis nomenclaturas, como que a gente aborda, o que é exatamente a educação para a saúde, não, é educação para as drogas, né, é isso, a chave finaleira de tudo é a educação, né, então, se a gente precisa bater nessa tecla, é fundamental. E aí, sim, eu acho que é onde a gente, por exemplo, desintoxica, assumindo uma frente de educação para as drogas, né, para além do assistencialismo, eu acho que é um caminho interessante de se pensar, sabe? Para estar aí dentro né, integrando aí a ideologia, a política, enfim, ao trabalho, né. Muito obrigada, muito bom. Deixa eu passar aqui mais uma. Tá acabando, gente. Vai dar certinho, vamos ter o tempo certinho. Pergunta 4, né? Então, a proibição da maconha, né, ou das drogas, é justificada pela proteção à saúde, né? Mas a ilegalidade gera o tráfico e a violência. E aí, tá, pegando o gancho disso que você falou das mães, das crianças com contato com a droga, é preocupante, sim, a criança com contato com a droga, né, de abuso por perto e tal, ele vai ter que estar com uma autonomia forte para escolher não, né, para não ser levado ali pelos amigos, né, essa coisa toda. Mas muito mais me preocupa, de verdade, o meu filho hoje em dia andando por aí de ônibus, né, frente a essa violência, por exemplo, se a gente vivesse no Rio de Janeiro, né, o risco de uma bala perdida, uma bala achada, numa periferia, é muito grande, né, então acho que hoje o problema, tráfico e violência, esse monstro,
né, de desinformação, de ignorância e de preconceito e de proibicionista, ele está muito maior e mais perigoso do que efetivamente o uso aqui de qualquer substância que, sei lá, ele possa vir a ter contato, né? Porque eu sei da autonomia forte que ele está aí para fazer as escolhas, né? Espero que esteja, mas entrando nessa comparação, né? Não que deveria ter comparação, mas enfim. Então, ao pensar nesses territórios vulneráveis, né? Quem que está sendo mais protegido e quem que está sendo mais punido por essa política, né? Porque o racismo e a desigualdade definem quem é que vai ter acesso aí ao óleo de CBD e quem é que vai ser o traficante preso, né, pela polícia. Então, assim, e aí, quem que está sendo mais punido, quem que está sendo protegido, né? Essa saúde está sendo protegida, né, desses jovens? É questionadora, gente, a redução de danos propõe a educação para autonomia, e a gente viu lá que ela é o quê? Ela é questionadora, né? A gente tem que fazer perguntas, nem sempre vem aí com uma resposta tão objetiva, né? Como a gente tá vendo aí. E aí, se a gente concorda que o modelo proibicionista, então, é um fracasso de saúde pública, qual que é o papel político do profissional de saúde, né, na era da resistência? Como que a experiência de campo, né, que a gente tem aí nos ambulatórios, lidando aí com esses danos reais que a proibição faz, né, traz, como que deve nos mobilizar para ir além do serviço assistencialista e apoiar ativamente as lutas pela reformulação de políticas de drogas no nosso país. Como que é para vocês, né, quanto profissional da saúde, ter esse papel aí de político, de resistência, e nessa experiência dos ambulatórios, né, lidando com todos esses danos tão profundos, como que isso pode nos mobilizar enquanto classe profissional, para ir além da assistência e conseguir apoiar essas lutas? Quando eu estava ouvindo a Thaís, né, eu estava pensando que talvez, né, que eu me identifico com essa questão de, às vezes, você perceber que você tem as duas posições dentro de você. Deixa eu exemplificar. Porque, de um lado, por exemplo, a ideia de... Eu não sou contrário à ideia de proibição em alguns contextos. Então, por exemplo, laboratórios de produção clandestinos, né, de opioides e de drogas desse tipo, né, laboratórios de refino de cocaína, né, quer dizer, eu acho que eles oferecem um perigo real. Isso não exclui a ideia de educação, né? Então, talvez a gente esteja em tempos, né, que a gente tenha que trabalhar com essas, né, mesmo a internação compulsória. Devo dizer que no contexto familiar, mesmo com toda a informação disponível, nós recorremos à internação compulsória quando a gente estava pressionado contra a parede, né? Então, quer dizer, a gente tem que talvez, né, promover esses debates, tal, e entender as razões do outro. É um pouco como discutir aborto, né? Não tem verdade absoluta em nenhum dos dois lados, né? Se você não entender, né, as perspectivas múltiplas em torno desses temas, né, você vai ficar num lugar, né? E concordo, o Desintoxica precisa promover essa discussão antes de tomar posição. Ontem a gente estava numa discussão numa instância pública, que era uma secretaria de Justiça e Cidadania, e a gente foi interrogado sobre esse tema, né? E
deu para perceber, estávamos em 3, já havia dissenso entre nós, ou a questão já não estava suficientemente clara para nós, para a gente poder apresentar uma postura, né, do desintoxico que será necessária. Né? Então, de fato, né, Maíra, você tem razão, né? A gente está atrasado nessa discussão, né? Mas também lembrar, aí estou falando em termos de desintoxica, da nossa posição particular. Nós não estamos nesse papel de promover, né, a redução de danos, nós estamos numa posição de lidar diretamente com o usuário e oferecer um instrumento no qual a gente acredita, né, que são as práticas integrativas. Isso é uma postura política, né, de, inclusive, dar um passo atrás no discurso sobre abstinência ou redução de danos. Né? A gente não tem nenhum poder em relação a isso, em relação ao usuário. E mesmo antes disso, a gente precisa conhecê-lo. Né? A gente, né, não... a gente mal tem oportunidade de revê-lo para entender como é, né, o consumo que ele faz, qual é o contexto, quais são as motivações, se ele está motivado ou não a interromper o uso. Né? Então, né, essa postura mais isenta, eu defendo. Eu acho que a gente deve, né, ter bastante isenção antes de se propor a ter qualquer intervenção verbal. Né? E concordo totalmente com você, acolhimento incondicional, não colocar condições, né, em relação a isso. Perfeito, perfeito. Já é uma mobilização, né, estar ali acolhendo. Uhum. Sem julgamento, sem condição, já é um dispositivo, né. Perfeito. Muito legal. E aí, para fechar, com chave de ouro, pontualmente, salve Iroko. Agradeço vocês, né, todos, a participação, e aí vou elucidar um pouquinho sobre a educação permanente em saúde, né, que é esse instrumento para construir saberes e transformar os processos de trabalho. Né, porque é isso, gente, a medicina, a ciência, ela avança, né, as ciências sociais, as leis, atualização o tempo todo, o profissional de saúde tem que estar aí o tempo todo atento, né, se qualificando, se aprimorando, né, é importante. E aí, como a gente viu, a redução de danos, ela tentou ser barrada, né, teve aí, foi revogada em 2019, então agora é muito importante, né, essa retomada, né, trazer aí à tona esse tema, né, a gente falar, a gente se apropriar, a gente estudar, né, sobre isso, porque vem como de forma atual, né, vem como uma atualização aí, para essa percepção do cuidado integral, né? E aí, só para a gente embasar aqui um pouquinho, né, fundamentar e tirar esses medos, esses pragmatismos de falar sobre drogas, falar sobre maconha, né? Falar sobre a legalização sobre drogas pode ser visto como um ato de resistência, né? Como a gente viu, que é denominado agora, os profissionais de saúde estão aí na era da resistência, né? Mas é resistir no sentido de não ter medo de educar, resistir a fim de favorecer, né, essa aprendizagem compreensiva da realidade, resistir para desconstruir os mitos acerca das drogas, né? Não é uma apologia, é uma real pedagogia, né, centrada nas bases democráticas e educativas de redução de danos. E que a gente possa aí estar debatendo mais. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pessoal. Se tiverem mais dúvidas e contribuições, estamos aí. Muito obrigada a nós, Dani, por trazer tantas coisas importantes, né, de serem debatidas. E é tudo muito complexo mesmo, né? A gente vive numa sociedade que, por exemplo, até que eu conheço pessoas que fazem uso do CBD para dormir, por exemplo, melhor, etc. Todas elas têm um poder aquisitivo alto, entendeu? Então, assim, já é uma realidade, né, a gente usar, né, a cannabis medicinal
né? Só que a gente vê que ainda é muito inacessível, né? Então custa muito caro. Então realmente está engatinhando ainda, né? Então a importância também de acessibilizar, né, essa terapia, né? Não sei se existe já no SUS, não sei agora se eu tô viajando, mas seria muito importante, né? Porque se dá muito remédio e não investe em outras, né, outras medicinas menos agressivas, enfim. E eu só queria comentar, só para finalizar, sobre o documentário, né? Que não é um vídeo, é um documentário aquilo, né? Maravilhoso. Então, de como eles trazem, né? De como, né, enfim, é rápido o efeito. Então, assim, é inacreditável. É uma coisa que, diante de tantas comprovações, de tantos efeitos, por que não é tão popular ainda, né? Por que não avança, né? Então, a gente vê quanto que tem essa trava moral, social, que barra, né, o bem-estar, a saúde, que todas essas medicações podem promover. E, assim, são crianças especiais, tem todo esse apelo, né? Tipo, comprovadamente, assim, por vídeo, como a criança estava e como ela está depois, né? Crianças com tantas questões tão frágeis, né? Enfim. Então, assim, é uma coisa que a gente vê como está avançando, mas ao mesmo tempo entristece saber como está pequeno, né? Perto do que já é comprovado, né? Então a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo a gente, né, tem que ter esse senso crítico de como está devagar. Porque né, 2025 e ainda super tabu falar sobre e tal, enfim. E tá muito feliz também de trabalhar com essa população que é tão marginalizada, né? Então eu sinto também que nos atendimentos que a gente faz o Desintoxica, né, que a gente acolhe essas pessoas, e às vezes no Brasil já aconteceu isso mais de uma vez, né? Porque as pessoas buscam muitas terapias, a acupuntura, enfim, para dores, né? E a gente sabe quanto é bom também para isso. Então, quando as pessoas chegam e perguntavam o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo aí, né? Todo mundo entendendo e tal. E eu explicar e eu falava sobre o que a gente tem, né? Esse trabalho para tratar justamente quem quer ser tratado, né? Que, enfim, a pessoa ficava super surpresa. Então, não se trata como uma doença, nem para as pessoas que já estão nessa condição, né? Então, se trata muito de insegurança apenas. Então, eu acredito que o Desintoxica traz essa visão também de tratar essas pessoas por olhar de saúde. Você está adoecido, estou aqui para te cuidar, para te acolher e melhorar a sua saúde física e mental, né? E a partir daí ter mais ganhos, né, com a vida, sabe? Então, basicamente é isso. Muito obrigada, de verdade, mais uma vez. Espero que a gente aprofunde mais também esses temas, né? E é isso. Muito obrigada, Dani. Parabéns. Obrigada, Dani. Parabéns pelo conteúdo que foi apresentado também, muito rico. Eu acho que é legal a gente sempre lembrar que a gente tem que estar unido nessa, né? Talvez esse é um propósito do nosso grupo, da gente estar unido, porque a gente é um grupo de estudos, no fim, né? E esse mercado da cannabis, ele inevitavelmente, ele vai estar dominado a partir da perspectiva das farmacêuticas, né? Assim, não aumenta e não vai aumentar o acesso, porque quem vai dominar isso, a hora que isso for acontecer, vão ser a indústria farmacêutica, que é poderosa, que faz parte de um sistema que a gente está aí tentando questionar todos os dias. Acho que esse é o propósito do nosso grupo. Legal. E sobre essa questão das farmacêuticas, é uma pauta importante que as associações canábicas trazem, né, inclusive na Marcha da Maconha, caso aconteça uma legalização, quem vai ser esses distribuidores, né, porque senão a gente continua no problema do acesso, né? Então, existe, inclusive, uma coisa que eu descobri recentemente, eu também não sabia, é que no SUS não é muito recorrente, assim, aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste, e principalmente no Espírito Santo, eles têm a farmácia viva,
dentro do SUS, né? Que aí dentro das UBSs tem a jardinagem, né? E aí para distribuir os fitoterápicos, né? Por exemplo, e tal. Então, essa é uma das propostas, né? E as associações também levantam a questão, a bandeira, né? A questão que as mães, essas mães atípicas que eu apresentei no documentário, elas estão se organizando para elas serem as cultivadoras urbanas, porque num cenário de legalização é delas que se compra, né? Tipo, dos pequenos agricultores, essa coisa para não se deixar cair nessa lógica aí colonialista das indústrias farmacêuticas, né? É uma batalha. Que realmente tem que se mobilizar mesmo, porque se você tem a farmácia viva, que tem aquelas, acho que são 12, né, plantas aprovadas pelo SUS, plantas medicinais, mas aí quando você compara o potencial econômico de um guaco, de uma aroeira, versus o potencial econômico da cannabis, essa é a guerra, né? É o potencial econômico que a cannabis tem, né? Então, haja articulação e luta para isso, para ter o acesso. Ela vai dar bastante dinheiro na hora que o legal... Já dá, né? Muito dinheiro. Parabéns, Dani. Obrigada aí por tudo, viu? Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para vocês também. Obrigada pela troca. Agora eu vou trabalhar muito para escrever tudo isso e publicar. Quando publicar, eu envio para vocês, eu aviso, tá bom? Obrigadão. Combinado. Boa noite, Flor. Obrigada mesmo. Parabéns. Beijos. Boa noite, obrigada. Obrigada, tá? Beijo. Você me manda a gravação depois? Opa, claro. Beijo.